Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve gratuitamente aqui no canal e me ajuda com a divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais toda a Bills Mafia BR, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @Fernando Chimude, muito conteúdo de Bills por lá. Na Twitch, FH1S Live com conteúdo de Madden. E no Instagram, segue o @blog dos Bills, um trabalho do Célio feito por lá, excelente, com todas as notícias sobre Bills em português, super atualizado, vale a pena. Além disso, você pode se tornar um colaborador do meu canal e dar todo o suporte necessário para que eu possa me dedicar cada vez mais a produzir conteúdo sobre Bills em português. Conto com você. Tenho 2 planos. Colaborador quarterback da franquia, assim como o Josh Allen, você pode ter um impacto de quarterback da franquia no canal. R$17 por mês. Uma live extra por semana interativa. Acesso ao vivo às lives de Breaking News. Acesso ao grupo de WhatsApp do canal, onde você tem um ótimo conteúdo sendo compartilhado pela comunidade por lá, além de novidades com o início dos jogos. R$17 por mês, QR Code está na tela, você pode fazer o Pix também pelo fernandochimude@hotmail.com. Ou, para quem pode colaborar com um pouco mais aí, o colaborador Hall da Fama, R$78 por mês, número da camisa do lendário Bruce Smith, o GOAT aí dos Bills. Benefícios exclusivos também, todos os benefícios do quarterback da franquia, escolha de pauta para lives e vídeos, um sorteio mensal de membros do canal. O mês passado foi um boné New Era do Buffalo Bills oficial. Além de novidades com o início dos jogos. O QR Code está na tela, você pode colaborar também através do Pix fernandochimude@hotmail.com. Pega seu comprovante, entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais ou pelo próprio e-mail. Me manda lá seu comprovante, me manda seu número de telefone, eu te adiciono nos grupos de WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do canal do Fernando Chimude. Muito obrigado a todos e Go Bills! Fala, Bills Mafia! Fernando Chimude mais uma vez com um vídeo aqui no canal do Fernando Chimude, live exclusiva dos colaboradores. E hoje para falar um pouquinho de um assunto aí que a galera gosta, né? Eu não tenho feito muito, mas se você curtir também, principalmente hoje, pode se tornar um novo quadro aí para os colaboradores do Fernando Chimude, do canal do Fernando Chimude, que é o estudo da tape, né? No estudo da tape de hoje, a gente vai analisar 4 jogadas, tá? Do ataque do Buffalo Bills no jogo contra o Miami Dolphins. 4 jogadas que mostram um pouquinho do que o Joe Brady gosta de fazer com esse ataque do Buffalo Bills, tanto em questão de alinhamento quanto em questão de combinação de rotas, né? As 4 jogadas são jogadas de passe. A gente sabe que o jogo terrestre do Buffalo Bills tem funcionado muito bem e muito devido a essas formações que ele utiliza e os grupos de personnel que eles falam, né? Os grupos de jogadores que ele leva a campo. Isso tem feito o jogo terrestre dos Bills realmente funcionar bem. O jogo aéreo, dentro da estrutura, como eu tenho falado aqui nos Leading the Charge, não tem sido o mais encantador, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, por que talvez essas dificuldades, o que os Bills fazem de bom nesse tipo de jogo aéreo, né, dentro da estrutura, o que os Bills não têm feito tão bom assim, o que de repente dá para melhorar. A gente vai analisar essas 4 jogadas. Eu vou estar trazendo para vocês um pouco de conhecimento aí, tanto das formações e das combinações de rotas ofensivas, quanto do que o Allen pode estar lendo das defesas adversárias e o porquê dele estar chamando certas combinações, fazendo audible, né, para certas combinações de jogadas ali. Enfim, vamos analisar isso aí. Você que ainda não é colaborador do canal, não está participando ao vivo, né, se torne um colaborador do canal, você vai poder ter acesso a essas lives onde a gente pode aqui ao vivo debater. Eu estou falando, mostrando algo aqui na tela, de repente você vai ver de forma diferente, ou vai ter alguma pergunta para mandar. Se você for colaborador, a área de colaboradores já está aberta para todos os colaboradores que puderem participar hoje aqui dessa gravação desse vídeo, estarem participando, opinando, questionando, enfim, tirando as dúvidas. Então, é mais um benefício aí para os colaboradores do canal do Fernando Chimude. Você que ainda não é, considere se tornar, né, me auxiliando aí através do fernandochimude@hotmail.com, R$17 por mês, você já tem acesso ao colaborador quarterback da franquia e ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Bom, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar, vamos para a tape. Então, a primeira jogada que eu vou trazer para vocês, né? Deixa eu jogar aqui na tela, tá? E a primeira jogada, então,
é uma formação pesada aqui, é uma formação... Os Bills estão numa I formation, né? O que é uma I formation? Formação I, né? Você tem os dois wide receivers aqui abertos, você tem a linha ofensiva, né? Você tem o tight end, né? Então, deixa eu até utilizar aqui a canetinha. Então, você tem aqui, né, o wide receiver e o wide receiver. Você tem a linha ofensiva e o tight end aqui. Então, esse aqui é o lado forte, o strong side, né, do campo, é esse aqui, tá? E aí você tem um fullback, que no caso aqui é o Alec Anderson, tá? É o jogador de linha ofensiva extra. E você tem um running back. Então, essa é a I formation, né? I formation aqui, tá? Vou até colocar aqui, ó. Escrever assim é uma maravilha, né? Tá? Os Bills estão na I formation aqui no ataque. E o Dolphins? O que o Dolphins está apresentando aqui na defesa? Né, para parar o jogo terrestre, preocupado, uma formação pesada, uma formação favorável para você correr com a bola, afinal de contas, você tem até um jogador de linha ofensiva extra aqui como fullback, né? Então os Dolphins vêm no que parece ser uma cover one, tá? O que é uma cover one? Cover one é uma cobertura em man, né? Man coverage. Então você tem aqui o cornerback marcando esse wide receiver, você tem o outro cornerback aqui marcando o outro wide receiver, né? Você tem os linebackers aqui e o safety no box, o safety descendo aqui para o box, né? Então você tem aqui, né? Você vai ter um linebacker sobrando. Normalmente você tem esse linebacker aqui sobrando para ser o robber no meio do campo, quando é uma cover one. Robber, né? Ou você pode ter uma cover one que você manda esse linebacker em blitz, né? Você pode mandar ele em blitz, mas não é o caso aqui, tá? Então você vai ter um linebacker marcando em zona no meio do campo e você tem os outros jogadores marcando man, né? Que é o quê? Esse safety, de repente, de olho aqui no fullback, né? Ou no fullback, ou no running back, né? O linebacker, então, de olho no outro jogador, né? Vou botar ele no back aqui, e outro linebacker aqui no tight end, tá? Então, você tem marcação mano a mano, né? Um jogador sobrando, que é o que sobra para o quarterback. Ele pode ser um spy, ele pode ser um robber, ele pode ser um blitzer, ele pode ir na blitz, né? Tá? Então, é isso aqui, o que a gente tem em termos de alinhamento antes do snap nessa jogada, né? De formações, tá? Os Bills, antes de darem o snap, né, o Allen já autoriza um motion aqui, já muda um pouco a formação, que era uma I formation, deixa de ser, tá? Deixa de ser uma I formation, né? Então deixa eu só apagar aqui geral aqui, né? Tá? A gente não vai ter então a I formation mais, porque o Allen vai mudar a jogada, tá? Ele vai mudar essa jogada aqui. Ele vai mudar, aliás, a formação, perdão. Tá? Vai mudar essa formação para uma formação, autorizando aqui o Alec Anderson a vir para dele. E olha só, já mudou a formação, tá? A formação que era uma I formation, né? Passa a ser uma formação, um heavy set aqui, praticamente quase que com um fullback aqui, que é o wide receiver, o Shakir, né? O Alec Anderson movimenta a posição de tight end, tá? Só que ele é um jogador de linha ofensiva extra, né? Você tem outro tight end e você tem um wide receiver. Então você passa por uma formação aqui, praticamente uma formação heavy, num personal com 22, né? O que é um personal 22? Personnel 22 são 2 backs e 2 tight ends. Você tem 2 backs e 2 tight ends, por isso é 22. 2 running backs, 2 tight ends. Ainda que, tá? Um dos seus running backs seja o wide receiver, que estava alinhado para snap, e um dos seus tight ends seja o jogador de linha ofensiva. Tá? Por que eu estou batendo nessa tecla, mostrando bem as formações para vocês e mostrando que tem jogadores de outras posições jogando nessas posições que normalmente seria, né, um tight end aqui no lugar do Alec Anderson e um fullback aqui no lugar do Khalil Shakir, tá? Isso aqui é algo que o Brady ele prega muito, ele quer aplicar muito, que é o futebol meio sem posição, né? Positionless football, né? No ataque, tá? Então ele gosta de ter esses jogadores versáteis, esses jogadores que podem fazer diferentes funções.
Por exemplo, você tem no Shaqiri aqui, óbvio que ele não é um ótimo fullback, nem tem corpo para ser um ótimo fullback e tal, mas se você tem um wide receiver que pode bloquear de maneira decente, você traz ele para uma formação como essa, e ele pode aqui bloquear um cornerback ou até um safety, né, de uma maneira eficiente e ajudar para você ter jogadas explosivas no jogo terrestre, né? Se você põe de tight end o Alec Anderson aqui, que é um jogador de linha ofensiva que bloqueia muito bem, é outro jogador que pode dominar o seu matchup no jogo terrestre, né, e te causar muitos problemas, tá? Então, com esse tipo de atitude aqui do ataque dos Bills e do Brady até pré-snap, né? E eu vou voltar aqui 10 segundinhos para a gente ver novamente o motion, tá? Então a gente tem aqui a formação I, ó. Tá o Alec Anderson, tá o Shaqiri como wide receiver. E aí o Allen já faz o motion, né? Ele já faz ali, ó, autoriza o motion. E os Bills mudam de posição e mudam de formação com os mesmos jogadores em campo, obviamente, afinal de contas você está prestes a dar o snap. Isso complica para a defesa, complica nos matchups defensivos. Quem que vai pegar quem? Você já vê aqui o safety comunicando, o safety do Dolphins aqui comunicando, pô, vou pegar tal, vou ser responsável por tal. Quem que vai ser bloqueado por quem? Às vezes você começa a ter um mismatch de ter um jogador extra de linha ofensiva bloqueando um safety, por exemplo, que seria ótimo para o jogo terrestre. Tá? Então, isso é algo que o Brady tem feito bem. Tá? E é uma das vantagens do positionless football. Né? Ele melhora o jogo terrestre dos Bills, botando certos jogadores em matchups favoráveis para o bloqueio e para facilitar a vida do jogo terrestre. É uma vantagem disso aqui. Porém, a gente também tem desvantagens, tá? Então vamos continuar a jogada. A gente está aqui numa formação heavy, com 2 tight ends, 2 backs e um wide receiver. Porém, um dos backs é um wide receiver e um dos tight ends é um jogador de linha ofensiva. O Dolphins em cover one, marcando man coverage. Vai vir o snap da jogada. Play action do Allen, né? E aí ele faz o play action e ele já fica pronto para fazer um passe, certo? O Dolphins está marcando em man, realmente, tá vendo? Então vamos lá, vou soltar aqui para a gente ver o resultado da jogada. O Allen tem todo o tempo do mundo, mas ele não tem gente livre, né? Tá? Uma jogada quase que uma shot play. Pode ser considerado, ele está lendo. O Allen, eu sempre falo, você vê a cabeça dele erguida, né? Então o Allen realmente, eu sempre falo, ele lê, tá? Ele lê o campo do fundo para baixo, na maioria das vezes, né? Ele lê o campo do fundo para baixo. Tá? Então deixa eu apagar aqui isso aqui. Né? Deixa eu colocar para vocês. Então, o Allen, até desculpa aqui a falta de habilidade com a ferramenta, né? A gente está fazendo aí usando pela primeira vez. Então o Allen, ó, a cabeça erguida, a visão dele, tá? Lendo aqui o fundo do campo. E aí depois ele vai começar a ler a zona intermediária e zona curta, tá? Então isso fica claro aqui na leitura do Josh Allen, né? Porém, no fundo do campo a gente vê que está bem marcado, né? O Jordan, aqui é o Elijah Moore ou o Joshua Palmer, né? Mas então ele está correndo uma rota em profundidade, só que ele está lidando com a marcação dupla, né? Ele está lidando com a marcação do cornerback, com o safety, deep safety aqui, middle of the field, né? Que está cobrindo a rota em profundidade. A gente tem outra marcação mano a mano aqui, completamente marcado, o Dawson Knox, né? Tá? E a gente teve o Khalil Shakir saindo do backfield, né, como fullback, vindo para a rota curta, sendo marcado homem a homem. Tá? Qual que é o conceito aqui? O conceito aqui é um conceito flood. Né? Você tenta inundar, por isso flood, você inunda o lado do campo com várias rotas. Você tem a rota do Dawson Knox, que saiu daqui e vai quebrar para cá. Você tem a rota do Joshua Palmer ou do Elijah Moore ali, fazendo essa rota em profundidade, né? E você teve a rota do Khalil Shakir, que estava aqui, correndo para cá, para atacar essa zona do campo aqui, que é o flat, né? A área flat curta, né? Tá? Então você cria 3 opções para o Allen aqui, para o quarterback, nesse lado do campo, né? Um em profundidade, um numa zona intermediária, um numa zona curta, né? O Shakir saiu daqui, né? Da posição que ele estava,
tá? Só que na marcação man, você tem também um jogador para cada um aqui. Você tem aqui marcado e você tem esse aqui marcando o Khalil Shakir, certo? Do outro lado, a gente manteve o nosso tight end extra, o Anderson, para bloquear, certo? Ele ficou no bloqueio, no play action, né? E a gente tem mais uma rota sendo corrida aqui no meio do campo. Deixa eu dar o play para a gente visualizar, então, a resolução da jogada. Que era do running back, do Ray Davis, né? O Ray Davis corre para o meio do campo, está bem marcado, ele vê o Allen saindo para um scramble e ele começa a criar fora não do contexto, fora da estrutura da jogada, né? Então é isso que eu falo da estrutura da jogada. Por que eu falo que o ataque dos Bills, ó, aí vai o passezinho do Allen, não é completo. Por que eu falo que o ataque dos Bills tem dificuldade fora da estrutura? Mais uma vez, agora, por outro ângulo, ó. O Allen autoriza o motion, tá? E aí ele fica com o Shakir aqui de fullback e o Anderson de tight end, certo? Na combinação de rotas que eu falei para vocês, na verdade é o Kincaid aqui, não é o Knox, né? Tá? De qualquer forma, a gente vai ver aqui o tight end saindo aqui, ó, e fazendo essa rota aqui, intermediária. A gente vai ver o Shakir fazendo essa rota aqui na área flat, né? E a gente vai ver o Ray Davis saindo aqui para um ganchinho que é o check down. Então, o que é o check down? E aí esse tight end, que poderia estar correndo uma rota, ele está ficando para bloquear no play action, tá? Então, o que é o check down, Fernando? O que foi o Allen toda hora pega o check down ou não pega o check down? Check down é o seguinte, eu não falei que ele lê o campo de cima para baixo, então quando ele vai fazer o drop back dele, primeiro ele vai ler lá em cima, lá em profundidade, o wide receiver que está correndo a rota e não está aparecendo nesse ângulo. Tá marcado, tá com a marcação dupla, ele vai ler esse daqui, esse jogador aqui, né? Tá marcado, ele vai ler esse daqui. Tá marcado, ele vai ter o check down, que é normalmente a última opção, tá? Então, normalmente é isso que vai acontecer. Vou dar o play aqui. O Allen faz um play action bem michuruca, ele nem estende o braço, né? O Ray Davis está num block and release, né? Check and release, ele tá lendo aqui, ó. Ele tá vendo que ninguém vem para blitz para ele bloquear, então ele vai sair para fazer a rota, né? O outro tight end tá bloqueando já, que é o nosso jogador de linha extra, o Anderson, e aí a gente tem um slide da nossa linha defensiva. O que é esse slide? É todo mundo vindo bloquear para sua esquerda, né? Então, o Dawkins vem para a esquerda, o Edwards vem, o McGovern vem, o Torrance vem e o Brown vem também. E com isso você bloqueia aqui com o seu jogador de linha extra, o seu tight end, tá? Então o Allen vai fazer o drop back, ele já está lendo, ele não está vendo o Palmer separando, o Elijah Moore, 18, né? Então ele está vendo o Elijah Moore, mas está bem marcado, o corner está em boa posição, está com o olho nele, tem o safety no alto, né, do campo. Aí ele vai ver que não vai dar lá, certo? Ele já viu que também não dava o Kincaid, que está bem marcado aqui, ó. Está bem marcado aqui, né? Tá? E aí ele começa a chegar a pressão nele, ele sobe no pocket. Quando ele sobe no pocket, o Ray Davis, que tinha feito a rota aqui do ganchinho aqui, saiu aqui do backfield, fez o ganchinho de check down, ele tá vendo o Allen já correndo, subindo no pocket aqui, né? Então ele fala, não, agora eu tenho que criar, agora eu tenho que fazer alguma coisa para dar uma opção para o Josh Allen, porque ele não vai ter o tight end aqui, o tight end está só bloqueando. As outras rotas foram todas para esse lado do campo aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar correr aqui para onde? Para cá, né? O Ray Davis tenta virar para cá para ele dar uma opção. Por quê? Porque o que ele vai forçar a fazer? Ele vai tomar a frente para ele receber esse passe e ter todo esse espaço do campo, né? Ele pode chamar a atenção aqui do jogador que está sobrando, né? Ou ele vai forçar esse jogador a vir para cima do Allen, né? E aí vai ter esse espaço lá nesse lado do campo, tá? Aí o Allen vai então subir no pocket, o safety vem para cima dele, ó, vem para cima dele, e o Ray Davis já está tomando a frente do Dodson, o Allen faz um passezinho ali, shovel, né? Tentando colocar a bola na frente do Ray Davis para conseguir um first down. Isso aqui, gente, já é fora de estrutura, tá? Isso aqui já é improviso. A jogada não era
desenhada, o Allen vai subir no pocket e dar um shovel pass pro Ray Davis. Não, não era. Então isso aqui já é o Allen criando fora de estrutura. Se o Ray Davis consegue separação, consegue pegar esse passe, correr, fazer um touchdown, não é um baita desenho, uma baita chamada do Brady. É um baita achado do Allen corrigindo uma jogada que não deu certo, tá? Então, quando eu falo no Leading the Charge, dentro da estrutura, o ataque dos Bills não tem jogado bem o ataque aéreo, é nesse tipo de lance, tá? Vou voltar novamente aqui, tá? Para a gente, então, rever a jogada. Deixa eu colocar aqui no início. Tá? Então, aquilo que tem de bom da formação contribui para o jogo terrestre. Por que o jogo terrestre dos Bills é tão bom, o jogo aéreo não está tão bom dentro da estrutura? A formação, as escolhas que o Brady faz, muitas vezes favorecem você correr com a bola, ao invés de você conseguir criar separação para o Allen lançar a bola. Principalmente marcando man coverage, os Bills têm tido dificuldade em criar essa separação. Né? Então, mais uma vez aqui, vamos lá, vamos soltar. A marcação é homem a homem, né? Trocou a formação, vai fazer um play action e vai ver o que pode dar certo. Vamos ver. Não vai separar. Por que não vai separar? Vamos lá, por que não vai separar? O Moore tem a marcação dupla, certo? Não vai conseguir criar separação aqui. O Allen lançar essa bola aqui é loucura nessa rota do Moore aqui. Por quê? Porque ele tem o corner, ele tem o safety. O Kincaid era para separar aqui, de repente, correndo uma rota melhor, vendendo um pouco, quebrar para dentro e vir para fora, mas ele não vai criar essa separação. Ele está super bem marcado. E aí o Khalil Shakir, que é o melhor separador desse grupo todo, ele estava alinhado como fullback e ele está saindo da posição de fullback e simplesmente vai correr uma rota correndo para cá. Então ele não fez nada para enganar o marcador dele. O marcador dele que está marcando homem a homem é muito fácil acompanhar aqui. A rota do Shakir é muito limitada aqui, né? Tá? Então, continuando a jogada, a gente vai ver que não separa o Moore em profundidade. O Kincaid já se embolou e não vai separar aqui. E o Shakir só saindo da posição de fullback e vindo aqui para o lado é muito fácil de ser coberto aqui pelo cornerback que vinha marcando ele desde quando ele tinha alinhado como wide receiver. Né? Então você acaba ficando com o Allen sem ter o tight end de opção e tendo que focar totalmente no running back, no Ray Davis, que também não consegue separar aqui. Né? Então o que sobra para o Allen? Tentar correr com a bola ou tentar fazer mágica ali como ele tentou fazer. Então, para a jogada de passe aqui, não foi nada boa contra a marcação homem a homem, né? E a gente pôde ver um pouquinho, em uma jogada, a gente pôde ver bastante das limitações, do porquê que o nosso ataque é tão bom contra o jogo, impondo o jogo terrestre, né? Como tinha vantagens ali de formação, porquê que ele tem dificuldades contra, de repente, a cobertura man, né? Porque ele realmente não coloca muitos jogadores em posição de tirarem vantagem. O Shakir não estava numa posição saindo da linha de fullback para explorar e para bater ninguém no mano a mano. O Kincaid tem sido um jogador muito bom recebendo passes, principalmente contra a zona, mas ele não tem sido aquele mismatch que eu falo para vocês de criar separação contra os linebackers, contra os safeties. A gente viu aqui ele não criando. Né? O Moore é o cara que correu a rota para atrair a marcação em profundidade. Né? E o outro tight end era simplesmente um jogador de linha ofensiva bloqueando. Então essa jogada ficou extremamente dependente do quê? Do Ray Davis bater o Dodson, né? E não aconteceu. Né? E afinal de contas não era nem o planejado, ele era um check down. Né? Ficou então totalmente dependente do Kincaid, de repente bateu o linebacker ali correndo a out. E depois do Allen não improvisar. Né? Então é por isso que realmente um exemplo aí do porquê que o nosso ataque aéreo tem tanta dificuldade nas jogadas aí contra man coverage. Deixa eu pegar uma outra jogada aqui que eu separei para vocês. Essa é uma jogada que deu certo, que foi boa, tá? Deixa eu só colocar aqui. Foi um play action também. Então deixa eu adiantar aqui o meu tape. Enquanto isso, vai deixando o seu like, se inscreve no canal aí. Afinal de contas, é extremamente necessária essa ajuda, essa divulgação de vocês aí. Beleza? Vamos lá. Bom, vou colocar a jogada na tela, a gente vai observar ela primeiro, vou deixar ela rolar primeiro, depois eu começo a fazer as anotações. Mas aqui, normalmente os Bills, numa formação close, né, uma formação bem
fechada no sentido de perto das hash marks aqui, a gente não está com os wide receivers abertos, está com os wide receivers bem próximos da linha ofensiva, o que ajuda na questão do jogo terrestre por dentro, os bloqueios, você já está no ângulo por dentro, apesar de a gente estar com 3 recebedores e um back aqui. Então a gente já está numa formação, num personnel, né, que é um 11. Por que é um personnel 11 aqui? Tá? Porque a gente tem um running back e a gente tem 3 wide receivers, né? Então a gente só tem um running back e um tight end, certo? Um running back e um tight end é um grupo 11, tá? Vamos dar uma olhadinha então na jogada acontecendo aqui. O motion antes do snap. Aí o Allen já orienta o Shavers, né? O box do Dolphins lota, né? O safety já desce aqui, acreditando que é uma jogada de corrida. Por que o safety está acreditando que é uma jogada de corrida, Fernando? Porque apesar da gente estar com 3 recebedores, tá? A gente está numa formação que parece uma formação de corrida, uma formação que parece ter 2 tight ends, por exemplo. O Shavers, ele está aqui num alinhamento que é muito comum a gente ter o tight end aqui por dentro, aqui, ó, né? Para subir e bloquear, tá? A gente está com o Shavers nesse alinhamento. A gente está com outro wide receiver bem por dentro aqui também, que também pode fazer um bloqueio, né? Travando aqui para uma corrida por fora, certo? Então, esses alinhamentos bem fechados, com os jogadores bem por dentro, são alinhamentos normalmente que favorecem muito o jogo terrestre, né? Tá? Então, a defesa do Dolphins, vendo isso, ela lota o box. Porém, ao contrário da jogada anterior que a gente viu, os Bills não estão numa formação pesada e com um grupo pesado, ou com um wide receiver de fullback, mas com um tight end, que é, na verdade, um jogador de linha ofensiva extra e não vai estar sendo contado ali para receber passe, né? A gente está com um grupo uma formação fechada, teoricamente boa para correr com a bola, mas a gente está com 3 wide receivers em campo, né? Então isso começa assim a gerar mismatches no jogo aéreo, né? O que não aconteceu na jogada anterior. Mais uma vez, o Dolphins parece estar em cover one, né? Então o que é o cover one? Está aqui com o safety em profundidade, né? Está aqui uma marcação mano a mano. Tá aqui uma marcação mano a mano, certo? Tá aqui uma marcação mano a mano. Espera aí, vamos voltar aqui só para garantir quem que é o outro que está na marcação mano a mano aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui. O motion vai mostrar já, ó, porque o Shavers está alinhado. Por que o Allen manda o Shavers fazer o motion? Ó, o Shavers veio e o corner veio junto, indica que é man, né? Por quê? Se fosse zona, esse corner não ia se movimentar junto com o Shavers vindo para cá, tá? Ele não ia vir, ele ia ficar lá, ele ia marcar, ficar responsável pela zona dele. Então, como o Shavers vem, ó, para e volta aqui, ó, ele já sabe que é man, ele já sabe que é man coverage. Então, o Allen já faz o sinal, ele já aponta, o Shavers aponta também, e dá a entender que vai rolar uma jogada de corrida, com o Shavers bloqueando aqui, bloqueio, né? A gente com a formação pesada, enfim, tá? Então, isso que dá a entender com o movimento do Allen, mas ele sabe que é man coverage, né? E ele sabe que ele tem 3 wide receivers em campo agora, que podem explorar esse mismatch, com a defesa esperando a corrida. Então, o que ele vai fazer? Beleza, ele deu toda a pinta de corrida, e aí ele vai para o play action, né? Faz o play action, a galera dá uma mordida, vem, ó, todo mundo à frente da linha de 5 jardas aqui. Só que assim, ó, deixa a jogada rolar, né? Aí depois eu já falo para vocês. Olha lá como o Shavers separa bem. Ah, então o Shavers é um grande separador? Não, aqui não foi o Shavers separando, aqui foi a jogada criando a separação para o Shavers, né? Ele recebe essa bola curtinha e ganha um monte de jardas depois, né? Tá? Vamos ver do outro ângulo aqui. Mais uma vez, ó, o Allen faz a leitura, manda o motion, acompanha, man coverage, né? Tudo certinho. Ó, né? E aí o Allen faz o play action, né? Todo mundo man coverage. O safety que desceu estava responsável aqui pelo Ray Davis, né? O Dodson, que é o linebacker, ele poderia ser um robber na cover one, né? Então esse safety aqui cobre o meio do campo no fundo, esse linebacker cobre o meio do campo aqui, né?
a gente tem esse mano a mano, a gente tem esse mano a mano, a gente tem esse mano a mano, a gente tem um outro mano a mano aqui no outro lado, tá? Cover one, só que aí o Allen faz o play action, né? Aí o que acontece? Repara como a rota do Shaqiri aqui na direita, ela simplesmente bloqueia, né? A rota do Shaqiri aqui, ela bloqueia, ela cria aqui um bloqueio, tá? Para o Shavers poder correr essa rota para lateral e para esse corner que está marcando homem a homem o Shavers não conseguir passar, ele vai esbarrar aqui, ele vai ter uma barreira. Então isso vai criar separação para o Shavers sair livre, né? Quando o Allen faz o motion para snap, lê que é cobertura mano a mano, lê que é cover one, né? E ele então orienta o Shavers ali, vai para o play action, ele sabe que ele vai ter essa vantagem aqui com o Shavers correndo contra esse bloqueio aqui da rota do Shaqiri. Então isso é uma jogada bem desenhada. Aqui o Brady consegue criar algo para ajudar a criar separação aqui para os seus receivers, né, criarem separação. Tá? Aí ele corre, ó lá, ó, como a rota do Shaqiri bloqueia aqui o corner e faz criar a separação para o Allen, que já estava lançando. Olha o tanto de separação para o Shavers ganhar jardas após a recepção. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo da jogada dando certo e da formação do positionless football do Brady dando certo, usando wide receivers, às vezes na de tight end, né? Criando uma ilusão de que pode vir um jogo terrestre, afinal de contas é um wide receiver grande, o Shavers que vai vir um bloqueio, e explorando a cobertura mano a mano. Eu gostaria de ver mais, tá? Mais desenhos de jogadas do Brady, criando isso que a gente cria aqui, ó. Né? Ó, o play action é feito, tá? Não é mérito do Shaqiri, do Shavers, do Coleman na separação aqui. A gente tem a marcação mano a mano, a gente tem o safety no alto, no cover one, a gente tem a marcação mano a mano aqui, a marcação mano a mano aqui. Mas o Shaqiri, ele corre a rota dele aqui, meio que para cá, para criar essa barreira, para criar uma barreira aqui entre o corner que está marcando o Shavers e o Shavers. O resultado é essa separação e o ganho de bastante jardas, ó. Ó, o cara se esbarra aqui no Shaqiri e o Shavers a bola já está no ar, o Shavers já está olhando, vai criar separação e vai ganhar muitas jardas após a recepção, né? Então, um ótimo desenho aqui e os Bills explorando, né, a defesa comprar a ideia da formação pesada, do jogo terrestre entrando, os Bills explorando isso de uma maneira muito melhor do que naquela jogada anterior, tá? Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal, enquanto isso eu vou pegando a outra jogada aqui. Você que ainda não é colaborador, considere se tornar colaborador, né? Vai ser muito importante para você sustentar o nosso trabalho aqui, essa produção de conteúdo no canal. Vamos lá. Pegando aqui, logo, é no mesmo drive, tá? 28. Deixa eu pegar aqui a jogada. Aqui os Bills já estão em shotgun. Vamos lá, jogar na tela. Tá? Os Bills já estão numa formação shotgun, uma formação... o que é shotgun, Fernando? Não estou entendendo. Né? O que é shotgun? Vamos lá. O Cook teve uma corrida que não teve muito ganho de jardas. Né? E aqui é uma formação shotgun. O que é shotgun? Shotgun é uma formação que o Allen está aqui afastado, né? Ele não está aqui under center, ele está aqui afastado, né? Quase 5 jardas, 8 jardas ali do center. Né? Ele está atrás, ele alinha ao lado do running back, shotgun formation. Ele tem um personnel 11 novamente, que ele tem um running back e um tight end. E ele tem 1, 2, 3 recebedores. Ele logo faz um sinal para o Shaqiri fazer o motion, fazer a movimentação pré-snap. Né? Então, a gente pode reparar aqui muitos motions aí no ataque do Brady para ajudar a identificar a defesa. Ó, o Shaqiri vai correr para lá, parou e voltou. Né? O que esse motion quis dizer, Fernando? Quis dizer que está em man coverage novamente. Então, para o Allen, esses motions ajudam muito a ler a defesa. Né? Porque ele mandou o Shaqiri correr para o outro lado e voltar. Esse jogador aqui acompanhou, então significa que é man coverage. Então ele sabe que ele tem man, né? Que ele tem esse homem aqui em man coverage, tá?
E aí ele pode ter o safety aqui em man, né? Tá? Ou ele pode ter o linebacker aqui em man e esse safety aqui de robber e esse safety aqui de deep safety, né? Tá? Então isso o Allen vai ter que ver pós-snap, né? Mas ele já sabe que ele tem mano a mano nas outras aqui. Mais uma vez ele pode ter os caras em cover one, ele pode ter a defesa também em cover two aqui, né? Sem o robber. Simplesmente os safeties tomando conta dos seus lados do campo. Mano a mano todo mundo. Esse safety é responsável pelo meio do campo para cá, em zona, e esse safety responsável do meio do campo para cá, em zona. Né? Então, essa zona desse safety, essa zona desse safety. Pode ser? Pode. Pós-snap, o Allen vai ter uma certeza maior do que ele vai ter. Né? Então, ele já sabe que é man pela movimentação do Shakir. Tá? Quando ele dá o snap, ó, o que acontece? Esse safety aqui está olhando para os olhos do Allen, né? E está descendo. E esse linebacker aqui também, né? Então eles estão fazendo um bracket aqui praticamente. O safety é o responsável pelo tight end, pelo Dawson Knox aqui. Né? Então esse aqui é o robber e esse aqui é o deep safety. Os outros estão em man coverage. A gente pode ver aqui, ó, acompanhou o Coleman até o final, né? O outro saiu no Ty Johnson e aqui está acompanhando também até o final o Shakir. O Allen não vai conseguir e vai sofrer o sack, tá? Então vamos lá, novamente a jogada aqui. Tá? Então realmente é man coverage, tá? O Allen fica sem opção, ele tenta subir no pocket, o pocket fecha em cima dele, ele não tem para onde sair, né? Ele não tem jogadores também criando muita separação e ele sofre o sack, tá? Aqui é uma terceira descida. Então, assim, a chamada já fica um pouco questionável, tá? Mas vamos lá. Contra uma cover one, onde é que você pode ir com essa bola, tá? A gente tem aqui um mano a mano, né? E nesse mano a mano aqui, a gente poderia explorar talvez. Por quê? Como esse safety está marcando aqui o Dawson Knox, tá? A gente tem esse em profundidade. Esse aqui é o robber lendo o olho do quarterback, marcando por zona no meio do campo, né? Esse aqui marcando o running back e essa marcação mano a mano, a gente vai ver que esse jogador sai e esse aqui acompanha até o final. O Coleman vai fazer a rota por dentro, vai ser acompanhado, né? O Dawson Knox, tá? Deixa eu botar as rotas para vocês, né? Aqui o Elijah Moore, ele corre uma rota curta para dentro, ele não vai ser acionado aqui, né? Ele teria que bater muito bem esse corner na drag aqui para ele receber essa bola e ganhar jardas após recepção. Porém, o Shakir ele vai correr uma corner route, tá? E essa corner com esse safety descendo aqui no mano a mano e esse sendo single height e preocupado com o Coleman, um passe do Allen aqui, ó, poderia ser interessante. Porém, a gente vê que o Shakir ele não bate, né, o seu marcador nessa rota, tá? Ele não cria separação, ó. Vamos ver aqui, ó. Repara o Shakir, ó. Ó. Ele corre, mas ele está bem marcado, né? Ele está bem marcado. O Moore também não criou separação. Quem criou separação foi o Dawson Knox, mas aqui é curto, né? Aqui não vai ganhar o first down. Por isso que eu acredito que o Allen até recusou. Mas a gente vê, olhando o tape dos Bills, a gente vê que o Allen tem recusado muito esse tipo de passe completo, tá? Então, muitas vezes a gente reclama do Brady, só que o Allen às vezes tem que aceitar esses checkdowns, esses passes mais curtos, que ele tem à disposição, ou ele pode correr o risco de ficar sem nada, como ele ficou sem nada nessa jogada, tá? O Keon Coleman vai correr a rota por dentro, ele está com marcação dupla, e o Ty Johnson não bate a marcação do safety lá, aqui o pocket já fechou, o Allen tentou subir e foi engolido, né? Tá? Então, mais uma vez, combinação de rotas dos Bills aqui. Vamos lá. Tá? Ó, corner do Shakir, tá? A quick slant ou drag aqui do Elijah Moore, né? Uma curl route do Knox, uma in aqui do Coleman mais em profundidade, né?
E o Ty Johnson saindo aqui para uma option route aqui, tentando dar bater esse safety aqui, certo? E aí os caras, a marcação mano a mano com esse safety no alto, os outros tudo mano a mano, né? Então, esse jogador que está marcando o Knox, ele para atrás do Knox. O Knox vira e mexe as mãos, a gente vai ver pelo outro ângulo, pedindo o catch. Um passe rápido do Allen aqui era a leitura certa, tá? A leitura ideal para essa jogada era esse passe rápido para o Dawson Knox na curl route. Ele não tem o Coleman criando separação nessa in, e o Coleman está com marcação dupla. O Ty Johnson demora e não consegue bater o marcador dele, tá? O Elijah Moore não bate aqui e o Shakir não bate. Então, mais uma vez, os Bills com problema enfrentando o man coverage. A combinação das rotas não é a ideal, mas a rota corrida pelo Shakir não é boa. Ele em nenhum momento ameaça esse slot. O Moore não cria separação. O Ty Johnson não cria separação. O Coleman não cria separação e tem a ajuda em cima dele, tá? Então a única opção acaba sendo o Dawson Knox nessa curl route, que o Allen se recusou a tentar, porque ele realmente acreditou que não ia ganhar o first down, não ia ser o suficiente, então ele tentou ganhar tempo para conseguir alguma outra coisa, para ver se de repente o Coleman separava, se o Ty Johnson ganhava lá no lado, mas ele não conseguiu ganhar tempo suficiente e os caras também não conseguiram separar. Um quarterback burocrático, sem mobilidade, ele sem dúvida nenhuma soltaria essa bola aqui no Dawson Knox e iria para uma 4ª-2, 4ª-1, né, uma situação que você pode talvez converter e tentar, né, mas o Allen se recusou aqui, né, e acabou sofrendo o sack. Então, mais uma vez, vou soltar a jogada para a gente ver. Repara como o Dawson Knox é o cara que fica livre, né? Ele vai virar e receber. Repara como o Coleman não consegue e nem o Ty Johnson não consegue separar, né? Então, sacado o Josh Allen. Vamos ver por outro ângulo como o Dawson Knox faz a curl route aqui e fica livre ali. Dobrou, bum, solta a bola. Tom Brady cansou de ganhar jogos dessa maneira, né? É o dink and dunk que eles falam e era a opção aqui, ó. Knox, bola no Knox e boa. Não tem o que fazer, tá? O Allen quis ganhar tempo, não conseguiu, né? Então, acabou indo para o field goal, os Bills não conseguindo forçar uma quarta descida mais favorável, certo? Bom, e a última jogada que eu vou mostrar para analisar o ataque dos Bills aqui também vai ser em empty. A gente viu duas formações pesadas e a gente vai ver duas formações leves, shotgun, jogadores abertos, formações mais de passe, né? Porém, nessa que eu vou mostrar agora, o personnel, novamente, ele é pesado, né? A formação, ele é o contrário daquela do play action que deu certo, que eu mostrei aqui a segunda jogada. Era uma formação pesada com jogadores leves, com 3 wide receivers. Agora é uma formação leve, empty, aberta para passar a bola, mas com jogadores pesados em campo. Foi o lance do touchdown do Dalton Kincaid, tá? Então deixa eu pegar o lance aqui. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, dá essa força para a gente aí. Deixa eu jogar na tela a jogada. Então aqui, os Bills na red zone, entrando na red zone, e os Bills estão numa formação empty, né? Empty formation. O que é uma empty formation, Fernando? Tá? Só o Allen aqui no backfield, né? Então ele tá, por isso que é empty, vazio. Por que vazio? Vazio backfield, só o quarterback no backfield, tá? Ele tem o Ty Johnson aqui de running back. Running back alinhado de wide receiver, obviamente, empty. Ele tem o Shakir aqui de wide receiver. Ele tem o Dalton Kincaid aqui como wide receiver / tight end flex, né? Por que flex? Afastado aqui do left tackle, não está junto com a linha, ele está afastado. Ele tem o Joshua Palmer aqui como wide receiver, ele tem o Keon Coleman aqui como wide receiver. Então, 5 wide receivers na formação, porém, ele tem um running back, ele tem um tight end, ele tem 3 wide receivers, ele pode muito bem chamar um audible se ele quiser, e esse back ele vai vir aqui para o backfield, né? Esse tight end vai grudar aqui na linha e ele pode fazer uma jogada de corrida, tá? Então, por que o Brady gosta de alinhar esses caras fora de posição? Porque quando tá alinhado assim, beleza, eles já sabem que é uma formação empty. Mas a hora que eles veem o personnel sendo formado ali, entrou, correu para dentro do campo, vai fechar o huddle e falar qual que é a jogada, a defesa já precisa escolher o personnel dela também, né? Então ela vê, opa, tem um tight end, tem um running back, eu vou ficar com 2 linebackers em campo. Aí você vai e abre,
né, o teu ataque numa formação empty, às vezes você vai ter que botar o seu running back, se você tiver em man coverage, você vai ter que botar o seu linebacker aqui, né? Porque o running back, ao invés de estar aqui, certo? Ele saiu lá para o lado para alinhar como wide receiver. Então, ao invés do linebacker ficar aqui também, ele vai ter que se movimentar para lá para acompanhar o running back, se estiver marcando em man coverage. Caso contrário, você vai ter um cornerback marcando em man o running back. É de sinal do quê? É sinal que, de repente, um desses wide receivers que estão por dentro podem ficar no mano a mano contra um linebacker. E aí você tem uma vantagem, né? E esse wide receiver vai ganhar todas correndo rotas contra linebackers no meio do campo em marcação man coverage, tá? Por que os Dolphins não mandam um linebacker para ficar lá alinhado com o Ty Johnson? Porque eles não estão em man, né? Eles não estão em man coverage. O que eles estão mostrando aqui, Fernando? O que o Allen está lendo aqui de defesa do adversário? Tá? Ele está lendo uma cover 2, tá? Apesar de que não é cover 2 o que eles vão fazer pós-snap. O que é cover 2? Esse safety cuidando desse lado do campo, esse safety cuidando desse lado do campo, certo? Divide o campo no meio, um safety responsável pela profundidade desse lado, o outro desse lado. Os cornerbacks aqui, né? Responsável pela área flat aqui e o outro responsável pela área flat aqui, certo? E os linebackers e o níquel, responsável pela core route aqui, que inclusive é a zona que o Bernard conseguiu antecipar e interceptar o Tua. E esse linebacker, tá? Ele faz o mid-read aqui, né? A leitura do meio. O que é essa leitura do meio? Ele tem que cobrir o meio do campo, mas ele tem que cuidar, porque se esse tight end aqui correr em profundidade e atacar o meio do campo, tá? Esse linebacker é o responsável por acompanhar ele na seam route, tá? Eu fiz o desenho aqui, mas é óbvio que... onde é que você quer atacar uma cover 2, né? Aonde que normalmente se ataca a cover 2? Como esse corner está cobrindo aqui, esse corner está cobrindo aqui, né? Esse safety cobre esse fundo e esse safety cobre esse aqui. As áreas que normalmente tem espaço para ser atacadas numa cover 2 é esse meio aqui, o deep middle aqui, entre os dois safeties, tá? Porque é difícil para esse linebacker conseguir cobrir isso, né? Ele vai estar cobrindo aqui o meio do campo, mas ele está cobrindo essa área. Então, essa área ali vermelha, tá? É uma área que normalmente dá para ser atacada na cover 2. A outra área é essa área aqui, que eles chamam de turkey hole, né? O buraco do peru ali, né? Que é exatamente entre os dois, entre o safety e o corner. Esse espaço aqui é um espaço para ser atacado e é o espaço que o Allen ataca, né? Então ele pode ter lido pré-snap uma cover 2 e decidido atacar essa área do campo, né? E talvez por isso a separação naquela área não foi tão ideal assim, apesar da jogada ter dado certo, porque nesse lado lá eles não se jogaram em cover 2. Se tivesse em cover 2, faria mais sentido, né? Ele atacar esse espaço aqui, porque são os turkey holes, é onde a gente quer realmente atacar contra uma cover 2. Porém, o Dolphins mostrou essa cover 2, mas ele não estava em cover 2. O Dolphins estava numa cover 6. O que é uma cover 6? Cover 6, você joga um lado do campo em cover 2, então esse lado do campo aqui está em cover 2, né? Esse aqui, e esse aqui, tá? Então você está esse lado do campo jogando cover 2, mas esse lado do campo aqui vai jogar cover 4. Então o que é cover 4? Esse cara vai profundidade, né? Vai cobrir profundidade. Esse cara vai cobrir mais o meio. Esse cara vai cobrir o flat aqui, tá? Né? E aí esse cara aqui cobre o meio do campo ainda, tá? Então essa aqui é a cover que o Dolphins usou nessa jogada que foi batido pro touchdown do Kincaid, cover 6, tá? Por que cover 6? Porque é pro lado o lado forte. Qual que é o strong side? O lado onde está o tight end. Então, o lado do tight end, o lado forte da formação é esse lado aqui, onde está o tight end, certo? E esse aqui é o weak side, o lado fraco. Uma cover 6, você tem o lado de cover 2 contra o lado fraco e o lado de cover 4 contra o lado forte, tá? Então, essa é a cover 6 que o Dolphins vai chamar aqui, né?
mas não vai mostrar para snap. Eu não sei dizer se o Allen conseguiu reconhecer isso para snap, tá? Ou se ele realmente atacou uma cover 2 com a jogada. Qual que é a jogada dos Bills, tá? Vamos lá, a jogada dos Bills. O Ty Johnson ele vai correr em profundidade a rota que o Joe Brady costuma falar que é a Joe Brady route. Por que a Joe Brady route? É a rota que ele correria. Ele não vai receber a bola. Ele só está correndo para limpar espaço para os outros. Então ele corre essa bola em profundidade. Ele, na verdade, até quebra aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ele corre uma deep post. Ele quebra aqui para cá, né, no final. Tá? Para que ele correu essa rota? Para limpar espaço, como eu falei. Né? Para limpar espaço, ele corre mais fundo possível, né? Porque ele quer clarear esse espaço aqui. Então, o que ele vai fazer? O Shakir, ele vai correr e quebrar aqui para indicar que vai receber um screen pass. E o Kincaid, ele vai correr, ele vai fingir que ele vai bloquear esse cara aqui. Tá? Ele vai fingir que ele vai bloquear isso aqui. Então, o que os Bills estão fingindo nessa jogada é o quê? Que o Shakir vai receber esse passe, que o Kincaid vai bloquear esse cara, que o Johnson vai bloquear esse cara e o Shakir vai ter um mano a mano para jardas após a recepção contra um linebacker no meio do campo, que é favorável, né? O Dodson vai ter que sair daqui para ir lá taclear o Kincaid, então fica difícil. É isso que eles vão tentar mostrar. Só que é um fake, né? É um fake. O Kincaid, ele corre, quando ele finge que o bloqueio, ele não bloqueia. Ele dá uma fingida e, bum, sai para cá para fazer, mais uma vez, um flood concept. O que é o flood concept? Que eu falei antes, né? Atacar as 3 áreas ali, os 3 níveis da defesa. Então, ele vai ter o Shakir dando migué aqui, né? E puxando, né, esse jogador que vai ler, ele vai ler o bloqueio do Kincaid, ele vai falar, opa, não vou deixar ser bloqueado, eu vou atacar aqui para taclear esse cara no screen. O linebacker vai ler também e vai falar, opa, eu vou atacar esse cara aqui no screen, vou taclear ele logo para perda de jardas. Aí o Kincaid dá um migué e corre e ataca essa área do campo. Por que essa área do campo não está marcada por esse corner? Porque esse corner vai ser levado pelo Ty Johnson para cuidar lá da profundidade, né? Certo? Ah, mas se for cover 2, se fosse cover 2, esse corner ia atacar aqui também, né? Esse cara ia ser uma rook curl route, e aí a gente ia ter, então, se fosse cover 2, a gente ia ter esse corner atacando aqui, a gente ia ter esse cara cobrindo aqui, a gente ia ter esse safety em profundidade se preocupando com o Ty Johnson, e a gente ia ter novamente essa área do campo aqui, onde o Kincaid saiu do bloqueio livre. É ali que a gente vai com o passe e é ali que vai sair o touchdown. Né? Então, deixa eu soltar a jogada para a gente ver aqui. Repara, o Kincaid faz o migué e vai, e sai. Ó. Aqui o Allen já está no throw in motion, o Allen já está lançando a bola. Né? Então, assim, ele já conseguiu fazer esse cara aqui meio que comprar a ideia. Né? Esse cara aqui ele já tá travando e tentando voltar, certo? Mas ele já comprou a ideia de que a bola vinha no Shakir. O Dodson foi e parou. O Kincaid já está livre. O Ty Johnson está levando a marcação, mas o cara, olha o olhar aqui, ó, o olhar no quarterback. Ele está de olho, ele está vendo que essa bola já está saindo da mão do Allen. Ele já vai atacar ali o Kincaid, certo? E esse jogador já está de olho aqui simplesmente no Ty Johnson, no bracket do Ty Johnson. Né? Eles estão em zona, eles estão em cover 6. Tá? Então o Allen, como o cara comprou a ideia, mas nem tanto conseguiu parar, a janela para o Allen aqui, ela é boa, mas ela não é tão boa quanto ela poderia ser, fazendo com que ele jogue a bola um pouco à frente, para passar por cima desse corner, ele faz a bola sair um pouco à frente e ele exige totalmente do Kincaid aqui o alcance do Kincaid, né? Kincaid usando totalmente o raio de ação dele aqui para conseguir essa recepção, né? Por quê? Porque o Allen, se ele joga ela mais curta, ele corre o risco desse corner aqui interceptar essa bola, né? Então ele força ela mais longa, só que ele corre o risco também dela passar e sobrar para esse cara aqui interceptar, né? Não acontece, o Kincaid consegue a recepção, consegue fazer a jogada e consegue concluir ela no touchdown, quebrando o tackle, fazendo o touchdown, tá? Jogada teve sucesso, o Allen conseguiu botar essa bola onde o Kincaid, só ele conseguiu alcançar, o Kincaid consegue alcançar uma baita recepção, tá?
e consegue quebrar o tackle e fazer o touchdown. Teve sucesso a jogada? Teve sucesso. Atacou de forma satisfatória? Atacou. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Primeiro, o que poderia ter sido melhor? Vamos lá. A combinação de rotas aqui de baixo é ridícula, né? Deixa eu até soltar para vocês verem. Olha como o Palmer e o Coleman... O Palmer corre a rota dele decentemente, mas o Keon Coleman, eu não sei o que ele está correndo aqui. Repara que a combinação de rota aqui, um marcou o outro aqui, né? Ridículo. Ah, Fernando, mas o Josh Allen, a jogada é para outro lado e tal. Pô, mas se ele tivesse lido e por alguma maneira ele tivesse decidido que, pô, eu vou explorar o lado do cover 2 aqui com a minha combinação de rota. Pô, essa combinação de rota aqui é ridícula, né? O Palmer quebrou para fora e o Keon Coleman está correndo a rota, saindo atrasado, demorando, né? Então, assim, aqui a gente não está ameaçando ninguém aqui tá tudo sobre, tá horrível esse lado de cá, né? Essa combinação de rotas do lado direito aqui foi péssima, né? E não ia ameaçar e assustar ninguém, dava para fazer um negócio muito melhor aqui, ó. Aí depois o Coleman quebra para dentro, ficou uma coisa esquisita, mas beleza, a bola já tinha saído e tal. Então aqui poderia ter sido melhor essa combinação de rotas aqui para o lado de cá, sem dúvida nenhuma. Ah, se o Palmer vai correr uma out aqui, pô, então o Coleman podia correr uma corner aqui, né, para forçar esse cover 2 aqui, esse corner, a tomar a decisão de vir cobrir para cá ou vir cobrir atrás, né? Tá? Podia ser isso aqui, mas enfim, foi muito mal corrido, não dá para decifrar o que eles fizeram aqui. Não influenciou na jogada, isso não atrapalhou em nada a jogada, mas poderia ser melhor. Não dá para admitir nossos wide receivers correr rota desse jeito aí, tá? Se o Allen, por alguma decisão, decide atacar o lado de cá do campo, ele ia estar sem opção alguma. Segundo, que poderia ser melhor, o Allen pode vender muito melhor aqui esse passe para o Shakir. Um pump fake aqui. Pô, o pump fake do Allen aqui muito preguiçoso, né? Inclusive, alguns play actions do Allen ali também foram preguiçosos antes, né? Então, o Allen pode vender melhor esse... Olha aqui, ó. Ah, eu vou lançar no Shakir essa bola. E bum! Né? Ó, ele está aqui fazendo o movimento de lançamento. Até aqui ele está enganando. Até aqui ele já tem esse corner, ó. Esse corner já viu o olhar do Kincaid e ele falou, cara, eu não posso ser bloqueado, eu vou atacar aqui. O Dodson, olha a posição que o Dodson já está aqui, ó, para atacar também esse screen. Então até aqui ele está vendendo. Pô, se ele dá um pump fake de verdade, boom, a tendência é que esses caras mordam muito mais essa jogada e o Kincaid saia mais tranquilo aqui e o Allen não precisa forçar essa bola tão em profundidade, ele pode forçar a bola mais na mão do Kincaid, né? Então, vamos lá, vamos ver o pump fake do Allen aqui, ó. Ó, ele não faz o pump fake, ele só ele só joga o ombro, ele não nem tira as duas mãos da bola. Então aqui, ó, os caras já repararam, o Dodson já parou de atacar, ele já viu que a bola não vai para o Shakir, né? O corner já começa no backpedal, né? Pedalar de costas aqui para cobrir essa área do campo e não essa área do campo, né? Por quê? Porque ele já viu que o Allen não vai lançar ali, né? Então o Allen podia ter feito um pump fake aqui, tá? Enfim, o Allen mas é também do Brady de cobrar. Pô, você tem que fazer o pump fake, você tem que fazer com os caras comprar essa ideia. Eles compraram por muito pouco tempo, o que deixou a janela menor para o Allen lançar essa bola aqui para o Kincaid. Outra coisa terrível, cara, aquilo que eu falo das vantagens e desvantagens dos matchups e do personnel que você tem em campo. Você ter o Ty Johnson aberto lá na ponta pode ser bom se você quiser fazer um audible, mudar a jogada, trazer ele para o backfield e fazer uma corrida, algo do sentido. Mas para correr essa rota, essa Brady route aqui, ele não vai enganar ninguém, né? Quando que a gente viu o Ty Johnson correr essa rota que ele está correndo aqui, ó, e receber essa post ou receber uma goal aqui, tá? E fazer um touchdown. Então, assim, esse corner, ele não tá com medo do Ty Johnson aqui. Ele tá com o olhar na jogada, ele tá com o olhar no Allen, né? Esse cara tá de olho no Ty Johnson, né? Mas, assim, ele não é o cara que vai botar medo na defesa. Então, como resultado final, a gente teve um passe muito mais difícil do que ele deveria ser. Aqui a bola já está no ar, o Dodson já não está tão atacando aqui, ele já está tentando voltar lá,
Esse corner já está de olho e querendo atacar essa bola, por isso exige do Kincaid fazer uma grande recepção, ó, né? E esse corner já está voltando. Os caras erraram o tackle, né? Mas era para ter parado a jogada aqui, beleza? O Kincaid conseguiu fazer o touchdown. Então, muito melhor se a gente tem de repente um outro wide receiver aqui, né? Ah, eu não vou. A jogada não vai ser para esse lado do campo. Então manda o Ty Johnson para esse lado do campo se você quer ter o running back em campo de qualquer maneira. E tem o Keon Coleman aqui correndo essa rota para assustar mais a defesa na profundidade, né? Venda melhor esse pump fake aqui pro Shakir, né? E eu acho que o Kincaid ele vendeu bem, ele não podia tocar o adversário, então ele vende bem aqui, ele vem aqui de migué que ele vai bloquear e bum, sai. E ele faz uma baita recepção. Acho que o Kincaid salvou a jogada aqui, então total mérito para ele nesse touchdown. O passe do Allen foi realmente no local, né, que o Kincaid conseguiu alcançar, mas foi perigoso. E eu acho que ele vendeu mal ali esse screen para o Shakir, né? Ele tem que vender melhor esse screen para o Shakir. De qualquer forma, mais uma vez, combinação de rotas muito ruim aqui. Quando estava aqui, esse aqui já estava aqui se embolando com ele, foi muito ruim, né? E esse jogador aqui não é ameaça em profundidade, não é um jogador que vai assustar a defesa e vai fazer eles ter medo dessa bola em profundidade para o Allen conseguir de fato o espaço que ele precisava para fazer esse arremesso para o Kincaid. No fim das contas, deu certo. É uma jogada boa, é uma jogada bem desenhada, mas pode ser executada melhor e que dá para a gente usar um personnel melhor também, de repente, para criar mais separação, para criar mais espaço, né? E para não ter esses problemas. Vamos ver do outro ângulo aqui, né? O lançamento do Josh Allen, que a gente não dá para ver muita combinação de rotas, dá para ver um pouco a vendida do Allen. Ele até tira uma mão da bola, né? Mas ele não faz o pump fake realmente. Ó, como ele só mal ameaça ali, ele poderia. Ó, né? E um pump fake mais bem feito ali, eu acho que nos daria uma situação um pouco melhor aí para essa jogada do Allen. Beleza, galera? Eu vou encerrar então por aqui o nosso Film Study. Né? Ninguém comentou nada, nenhuma pergunta. 4 jogadinhas do ataque dos Bills. Espero que vocês tenham gostado. A gente pôde ver um pouquinho do que o Brady pensa, da ideia dele de ter formações pesadas em campo, formações leves com jogadores pesados, formações pesadas com jogadores leves, criar esses mismatches, mas um pouco das dificuldades do nosso jogo aéreo dentro da estrutura, principalmente contra man coverage, e alguns ajustes que o Brady pode estar fazendo para melhorar aí o nosso jogo aéreo dentro da estrutura. Se você gostou desse vídeo, dessa live aí, né, deixa seu like, se inscreve. Você que não é colaborador ainda, torna-se um colaborador, entre em contato comigo aí para se tornar um colaborador e poder participar ao vivo aqui, né, no chat aí, comentando comigo essas jogadas. E se você gostou desse tipo de vídeo, né, deixa aí seu like, comenta, que a gente vai procurar. Não é uma coisa fácil para fazer, demanda mais tempo, mas a gente vai procurar fazer mais aí para a galera, de repente uma jogada por semana, enfim, né, para a gente analisar a cobertura defensiva, a chamada ofensiva, enfim, como é que os Bills estão tendo sucesso, ou poderiam ter, ou não estão tendo. Tudo isso a gente tenta mostrar nesse Film Study aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Até a próxima. E Go Bills, né? Go Bills, como sempre.